sejam muito bem-vindos, eu sou a Bela e este é o Jornada BIM, o canal que tem como objetivo te ajudar a migrar para o ArchiCAD e consequentemente abandonar todas as outras ferramentas. Assim, adeus! Adeus AutoCAD, adeus SketchUp, adeus Photoshop, adeus Illustrator. Ai, que felicidade do adeus! Hoje é a festa do adeus para você realmente, mais uma vez, dar um tchauzinho aí para todos esses softwares que só tem te atrapalhado na vida. E pois bem, nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre um elemento que vocês gostam bastante dentro do ArchiCAD, e na verdade eu pessoalmente gosto bastante, eu espero que vocês gostem também, que são os vegetais. E sim, não são abobrinha. Gente, eu não sei nem se abobrinha é vegetal, mas tudo bem. Bom, deixa eu pesquisar aqui rapidinho. A few moments later. Abacate é vegetal? Não é possível! Não estou falando de cebola, cenoura. Não. A gente tá falando sobre os vegetais de dentro do ArchiCAD. E se você quer uma referência assim um pouco mais clara, direta, seriam quase como se fossem os layers dentro do ArchiCAD. Só que ele tem um pequeno twist, que é uma coisinha, né, peculiar do próprio ArchiCAD, que na verdade, na minha opinião, é o que torna o ArchiCAD um dos softwares mais poderosos, principalmente em relação à documentação. E a gente vai falar sobre isso dentro desse vídeo aqui. E se você está chegando aqui dentro desse canal, eu vou te pedir para você se inscrever no canal e já ativar a notificação do sininho. Por quê? Porque se você ativar a notificação do sininho, você está falando para mim que você está preparado para aprender o ArchiCAD e finalmente sair daquelas bagaças dos outros softwares que só tem te atrapalhado na vida. Então já ativa a notificação para você não perder nenhum dos conteúdos que estão entrando aqui dentro do canal. E sinceramente, tenho que te falar que nunca houve tanto conteúdo dentro desse canal como neste momento agora, tá? Então já garante aí, se inscreve e óbvio, né? Já vou pedir para você deixar aquele likezinho maroto para dar aquele amorzinho para nós dentro aqui do universo ArchiCAD. Então bora lá pra telinha do ArchiCAD pra gente falar um pouquinho dessa ferramenta de vegetais e obviamente eu te ensinar tudo que você precisa saber sobre isso, porque afinal de contas este é o Explicando ArchiCAD. Então, editor, solta a vinheta. Então vamos começar, primeiro de tudo, onde que a gente pode acessar os nossos vegetais, né? Se a gente for aqui nessa símbolozinho, tá vendo? Bonitinho, como se fosse um papelzinho em cima do outro. É por isso que ele chama, inclusive, vegetais, dentro da concepção do ArchiCAD brasileiro. Ele entende vegetais como aquelas folhas, né? Que a gente coloca uma em cima da outra pra a gente ter, né, uma junção de referências uma em cima da outra. Então aqui a gente pode acessar os vegetais desse jeito. Ou pode vir em documentação, vegetais, e a gente pode acessar aqui, ó, no primeirinho, falando, olha, abre ali a configuração dos vegetais. E essa é a nossa janelinha dos vegetais. Então vamos lá. Por que os vegetais são parecidos com os layers, mas ao mesmo tempo não são iguais aos layers? Porque basicamente assim, todo elemento, então vamos imaginar aqui uma cadeirinha, por favor, editor, coloca uma cadeira aqui mágica. Parece uma cadeirinha. Vamos imaginar uma cadeirinha de dentro do ArchiCAD e essa cadeirinha, ela tá existindo dentro do modelo, né? Este um elemento, ele possui obrigatoriamente um vegetal atribuído. Não existe nenhum elemento dentro do ArchiCAD que não tenha vegetal. Então, obrigatoriamente, qualquer coisa que você coloca dentro do ArchiCAD vai ter um vegetal. Seja definido pelo próprio template do ArchiCAD ou seja, por exemplo, definido por nós mesmos, que a gente tem que colocar lá. Não tem como você deixar sem essa opção. Beleza. Quando a gente coloca um elemento em determinado vegetal, a gente pode, por exemplo, ocultar aquele vegetal e ocultar, por exemplo, todos aqueles elementos que estão dentro daquele vegetal. Então, o mesmo vegetal pode agrupar vários elementos diferentes. Então, quando a gente tem um vegetal e a gente tem esses vários elementos que foram atribuídos para este vegetal específico, a gente tem quase como se fosse um grupinho, tá? E esse grupinho, dentro dos vegetais, dentro da janela de definição dos vegetais, a gente pode ocultar e a gente pode bloquear, ou seja, para não deixar ninguém ficar mexendo naquilo, né, sem querer. Então a gente tem aí essas duas principais opções, que é ocultar e bloquear. Beleza, mas Bela, até aí é bem parecido com a questão de layers, né, que a gente tinha, por exemplo, dentro do AutoCAD. Qual que é a grande diferença daqui? Além de termos os vegetais, que são esse grupinho de vários elementos que receberam esse vegetal atribuído dentro das definições, a gente também tem o que a gente chama de
combinações de vegetais. Como assim? Vamos imaginar que dentro de um projeto a gente tem ali vários vegetais com vários desses grupinhos dentro dele. Beleza. Vegetal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Fechou. Só que com as combinações de vegetais, as combinações elas definem, por exemplo, quando que um vegetal desse, por exemplo, o vegetal 1, está desligado. Então ele não está aparecendo. Aqueles elementos que estão dentro dele não estão aparecendo. E isso a gente pode definir de formas diferentes. Ou seja, uma combinação de vegetal pode ter, por exemplo, vegetal 1, 2, 3 aparecendo, e a outra combinação de vegetal, a combinação de vegetal número 2, pode ter, por exemplo, o vegetal 2, 5, 7 e assim por diante aparecendo. Então você pode perceber que aqui com as combinações de vegetais a gente consegue controlar o que a gente vê e o que a gente não vê. E o melhor de tudo, as combinações de vegetais é o que a gente atribui, por exemplo, nas nossas vistas. Isso! Então, uma planta, por exemplo, eu posso ter uma mesma planta com uma combinação de vegetal sendo aplicada e depois eu posso ter outra planta igualzinha, assim, tipo quase Ctrl+C, Ctrl+V, só que com outra combinação de vegetais. Ou seja, os elementos que estão aparecendo em uma não vão aparecer em outra. E é exatamente assim, desse jeitinho, com combinação de vegetal, que a gente, por exemplo, consegue fazer uma documentação, por exemplo, de uma planta de layout, e na mesma planta, no mesmo projeto, assim, tipo, basicamente a planta duplicada, só com essa mudança de combinação de vegetal, a gente consegue fazer uma planta de documentação, por exemplo, de fogo ou de acabamentos e assim por diante. Então vamos entender aqui como que isso se apresenta aqui dentro da tela do ArchiCAD, né? Então a gente tem do nosso lado direito todos os vegetais, então como eu mencionei aqui, a gente tem todos os vegetais, e para comprovar para vocês, se eu pegar aqui uma cadeirinha, colocar no meu projeto, o que vai acontecer? Eu tenho que atribuir um vegetal obrigatoriamente. O próprio template do ArchiCAD já coloca um vegetal já meio que pré-definido para aparecer aqui, então o elemento já tem meio que o vegetal para onde ele vai ir. Só que a gente consegue alterar isso numa boa. A gente só não consegue colocar o elemento, por exemplo, em um vegetal que esteja bloqueado. Mas vamos lá por partes. Quando eu abro aqui os vegetais, a gente pode também utilizar o Ctrl L para habilitar esse comando, ou Command L, se você utiliza Mac. E aí, quando a gente faz, então, essa questão, a gente tem essas duas janelinhas. Vamos entender, então, essas duas janelas para você não se confundir. Primeiro, janela da direita. Todos os vegetais que existem aqui, beleza? Se eu pego um vegetal e bloqueio ele, se aquele elemento for para cá, tá vendo? Esse vegetal está bloqueado, então ele não pode nem receber outros elementos. É quase como se o grupinho tivesse fechado ali, parado, bloqueado. Então ninguém pode mexer com ninguém que está dentro e ninguém pode entrar. E ninguém pode sair. Tá bom? Então, beleza. Então a gente pode bloquear e a gente também pode, por exemplo, ocultar. Então, vamos lá. Esse elemento está no vegetal de eletrodomésticos imobiliários, então eu posso entrar aqui, ó, eletrodomésticos imobiliários e ocultar esse vegetal. Quando eu oculto, o meu elemento que está dentro desse grupinho de vegetais desaparece. Temporariamente, né? Não desaparece, ele continua aqui, só que oculto, porque o vegetal, o grupinho dele foi colocado para ser ignorado temporariamente. Beleza? Então, ok. A gente tem, então, essas definições. São duas definições básicas. A gente tem outras duas definições que eu não vou entrar aqui porque são um pouco mais avançadas, então não convém aí para quem tá iniciando no ArchiCAD. Mas a parte mais importante é a parte da esquerda, que são as combinações de vegetais. Então vamos lá para essas combinações, porque isso daqui é o que vira o jogo dentro do ArchiCAD. Vamos lá imaginar que a gente tem aqui uma cadeirinha, que eu vou colocar dentro de um vegetal. E a gente tem outra cadeirinha, que eu vou colocar propositalmente em outro vegetal, por exemplo, de marcenaria. Então, um vegetal, passo de mágica, né? Tipo, apareceu a informação. Então, um vegetal aqui tá eletrodoméstico imobiliário e o outro tá como marcenaria. Aqui, marcenaria, eletrodoméstico imobiliário. Beleza? Ok, dentro da parte aqui dos nossos vegetais, a gente tem as combinações de vegetais. Se você for reparar bem, quando eu vejo sobre essa combinação aqui, ó, 00 modelo 3D, 01 estudo preliminar, 01 estudo preliminar plano, 02 projeto layout e tudo mais, todas essas combinações estão aqui. Tá vendo que eu consigo acessar elas de uma forma muito mais rápida, clicando aqui na setinha e selecionando mesmo para que ela possa aparecer. Beleza? Então, você já sei disso com relação a essa parte de combinação de vegetais. E significa que se eu criar, por exemplo, um 05, combinação bela,
combinação bela, e significa que essa combinação vai aparecer aqui nessa opção. Então isso aí a gente já aprende que a gente pode, por exemplo, pegar, né, e colocar uma nova combinação se a gente quiser. E aqui como que a gente pode fazer essa combinação, né, ficar do jeito que a gente gosta? Primeiro, se eu pegar, por exemplo, a minha parte de marcenaria e bloquear nessa combinação, se eu der um ok, ele vai entrar no modo personalizado. Por quê? Porque eu não alterei a combinação em si. Então, Bela, como que eu altero essa combinação para ela realmente ficar para sempre desse jeito? Então, sempre o vegetal, marcenaria vai estar bloqueado quando essa combinação estiver ativa. Eu preciso selecionar aqui a minha combinação e até o vegetal que eu quero fazer essa alteração. Então, por exemplo, aqui, marcenaria, eu vou pegar e bloquear. E eu preciso vir em atualizar. Sim, obrigatoriamente. Então, aqui eu posso vir, dar um ok. E aí, o que acontece? O meu elemento que estava dentro daquele vegetal está bloqueado porque o vegetal está bloqueado. Então, vamos lembrar que então toda regra que a gente coloca para um certo vegetal, desde ocultar, aparecer, bloquear ou não, a gente coloca para todos os elementos que estão atribuídos, que foram atribuídos para aquele vegetal em questão. Beleza, então a gente sabe que a gente pode criar uma combinação ao nosso bel prazer, editar as coisas que a gente quer, tanto ocultar quanto desbloquear ou bloquear e tudo mais. E a gente pode, então, atualizar. Então significa que qualquer coisa que eu faça aqui, se eu quiser pegar e aparecer essas coisas e atualizar, eu posso atualizar. Só repare que ele atualiza de uma combinação por vez. Então eu preciso selecionar a combinação, alterar e atualizar, tá? Senão ele não faz alteração aí em mais de uma combinação de uma só vez. Belezinha? Assim que a gente consegue então fazer isso, a gente entende o princípio da combinação. E para provar para vocês, se eu entrar numa vista, aqui na nossa segunda abinha, qualquer vista que eu tiver, se eu entrar na parte das definições dela, eu vou ter ali, ó, a combinação de vegetal atribuída. Eu posso a qualquer momento vir e atribuir outra nova, né? E aí que tá. Quando as pessoas normalmente falam sobre essa parte de vegetal, ah, não, eu vou pegar aqui esse vegetal, vou clicar com o botão direito no mouse e vou vir e colocar aí, por exemplo, desproteger esse vegetal. O que acontece? Quando eu faço alguma alteração e o meu modelo aqui na minha área de trabalho, ele tá diferente da combinação, ou diferente de qualquer combinação, ele vai entrar no modo personalizado. E aí muita gente fala assim, não, ó, você pode clicar com o botão direito e substituir as definições da janela atual. Por favor, não faça isso, tá? Por alguns motivos. Isso aí, na verdade, é um dos grandes erros, ou pelo menos o que ocasiona vários problemas a longo prazo. Por quê? Porque esse personalizado não é uma opção lá na vista, né? Então, se eventualmente você precisar alterar esse personalizado, você vai ter que fazer todo o processo de novo, de bloqueio, desbloqueio e tudo mais, meio que manualmente, para você conseguir atualizar na sua vista. Então, para você realmente ter as coisas bem certinhas, sempre deixa a sua combinação de vegetal salva. Nem que seja criar um novo que tem um nome X, só para você ter ela salva, todas aquelas definições de bloqueio, desbloqueio, de aparecendo aquele elemento ou não. Então, beleza. Agora que você já entendeu que você não deve ficar salvando as coisas como personalizado, não é mesmo? Vamos lá para como que é aquela questão de diferença, por exemplo, de plantas, né? Vamos imaginar aqui que eu tenha, por exemplo, uma cota. Vou colocar aqui uma cotinha básica, que vai ser uma cota de layout, beleza? Então aqui eu tenho uma cota de layout. E por alguma razão eu tenho algo modelado que eu preciso de outra cota, uma cota diferente, como se fosse ali uma cota de largura. E vamos imaginar que uma cota aparece em uma planta e outra cota aparece em outra planta, tá bom? Mas são duas cotas sendo inseridas dentro do mesmo modelo. Qual é a questão? Aqui as cotas, elas estão dentro da área de trabalho e elas têm vegetais. E o vegetal do ArchiCAD, para a parte de documentação, ela é meio genérico, né? Cada elemento tem um vegetal genérico para documentação. Então aqui dentro dos nossos vegetais, eu posso, por exemplo, ou selecionar e editar, realmente colocar, por exemplo, cota, layout ou planta 1. Ou eu posso simplesmente vir e criar um novo. Então, para criar um novo vegetal, eu posso vir aqui em novo e criar um novo vegetal, né? Qual que é o ponto importante quando você cria um novo vegetal? Por exemplo, de cota para planta 1. Esse vegetal novo criado vem oculto, obrigatoriamente, em todas as combinações. O que às vezes pode ser um pouco chato de você vir aqui e atualizar para ele aparecer ou não aparecer, tá? Mas vamos voltar, porque então a gente tem uma questão que a gente pode, por exemplo, selecionar, né? Criar quantos vegetais que a gente quer. Então, eu vou criar um cota para planta 1,
cota para planta 2. Você pode colocar, por exemplo, ali o entendimento de para planta de forro eu vou ter a cota da planta 1 e para planta de layout eu vou ter a cota da planta 2. Ou ao contrário, o que você preferir. Beleza? Então aqui eu tenho esses dois vegetais, eu posso dar um ok e eu posso atribuir esses vegetais aqui aos elementos. Então, ó, esse aqui vai ser a minha cota 2 e esse aqui vai ser a minha cota 1. Até aí tudo bem, os dois elementos estão aparecendo. Só que qual que é a grande questão aí, que é a parte mais legal? Vamos imaginar que essa combinação aqui, ela é uma combinação específica para a minha planta 1, que é aquela planta que eu quero fazer, por exemplo, de layout. Se eu pegar aqui, por acaso, e vir e falar o seguinte, ó, na minha planta 1, a minha cota 2 não está aparecendo, e vou atualizar. E vou criar uma nova combinação. Vou criar uma nova combinação aqui com o mesmo título aqui bonitinho, só que uma diferença. Essa combinação vai ser para minha planta número 2. E nessa planta número 2, a minha cota número 2 está ativada e a minha cota 1 está desativada, ou oculta no caso. Posso dar um atualizar e dar um ok. O que vai acontecer? Na minha planta número 1, tá uma cota aparecendo, na minha planta número 2, tá outra cota aparecendo. Ou seja, se você não tinha percebido isso antes, você acabou de perceber que é exatamente assim que a gente consegue, por exemplo, trabalhar com várias plantas dentro do mesmo arquivo. E essa é a parte mais interessante, porque se você consegue trabalhar bem com seus vegetais, criar seus vegetais, manter essas combinações de uma forma bem organizada, você consegue literalmente produzir quantos desenhos, quantas folhas, quantas vistas, quantos tipos de opção de modelagem diferentes dentro do mesmo arquivo, só com uma questão de você trabalhar os seus vegetais. E é exatamente por isso que essa ferramenta é uma das mais poderosíssimas, na minha opinião, dentro do ArchiCAD, especialmente essa questão das combinações dos vegetais, porque te permite ter muito mais maleabilidade. Os elementos estão lá, eles têm os seus vegetais e você pode em um determinado momento ocultar, em um determinado momento ligar e tudo mais. E isso é bem diferente de uma questão ali de configuração, por exemplo, de um arquivo de AutoCAD, que você tinha obrigatoriedade ali de um momento pegar, salvar outro arquivo, alterar ali os seus layers para que aquilo que você quisesse oculto estivesse oculto e aquilo que você quisesse visível tivesse visível. Então, para você não ter esse pepino, por exemplo, aqui dentro do ArchiCAD é só você combinar e colocar aí novas combinações de vegetais com as definições certinhas que você deseja. Se você curtiu esse conteúdo, eu vou pedir para você compartilhar esse conhecimento com todo mundo que você conhece que está aprendendo ArchiCAD ou que quer aprender ArchiCAD, que precisa aprender ArchiCAD para ontem, para conseguir realmente dar aquele up na carreira, up nos projetos, melhoria na faculdade, assim, juro, tudo que você queira realmente alcançar junto com o ArchiCAD. E se você ficou com alguma dúvida, quer colocar algum comentário ou deixar uma cartinha de amor para mim e a minha equipe, eu vou te pedir para você colocar dentro dos comentários, que a gente vai responder todos vocês com muito carinho. Então é isso, e eu vejo você no próximo vídeo. Aí você percebe que aqui, ó, tem abacate. Gente, abacate não é vegetal. Não é possível que é vegetal. Isso aqui não é vegetal. É vegetal? Não é uma fruta? Frutas são vegetais? Tá, vamos lá.